Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Já é 7 da manhã, e você ainda está dormindo. Vamos, levante-se e faça o café da manhã para mim o mais rápido possível, minha sogra gritou comigo, me acordando com um tapa na cara. No dia seguinte, ela e meu marido tiveram uma grande surpresa. Me vinguei. Acordei abruptamente com uma ardência quente instantânea na minha bochecha, acompanhada por uma voz que perfurava meus ouvidos. Já é 7 da manhã, e você ainda está dormindo. Vamos, levante-se e faça o café da manhã para mim o mais rápido possível. A voz estridente era de Dolores, minha sogra, e seu tapa na minha cara foi um lembrete cruel da realidade que eu vivia todos os dias. O mundo ao meu redor parecia indistinto enquanto eu tentava processar a agressão, a luz matinal entrando pelas janelas como um contraste irônico à escuridão que eu sentia por dentro. Dolores estava ali, à beira da minha cama, com seus olhos furiosos e expressão de desdém. Eu a encarei por um momento, tentando manter a compostura. Por dentro, minha raiva fervia, mas eu sabia que mostrar qualquer sinal de resistência só pioraria as coisas. Levantei-me devagar, sentindo a dormência em minha bochecha dar lugar a uma dor latejante. Caminhei até o banheiro, onde me olhei no espelho. A marca vermelha do tapa ainda brilhava na minha pele pálida, um testemunho silencioso da humilhação constante que eu suportava. Enquanto escovava os dentes, meus pensamentos estavam em turbilhão. Como minha vida havia chegado a esse ponto? Quando casei com Ricardo, nunca imaginei que acabaria assim. Dolores tinha se mudado para nossa casa logo depois do casamento, alegando que precisava de cuidados devido à idade avançada. No começo, eu estava disposta a ajudar, mas rapidamente ficou claro que sua presença seria um tormento diário. Saí do banheiro e me dirigi à cozinha, onde comecei a preparar o café da manhã. Cada movimento meu era meticuloso e automático, fruto de anos de prática. Quebrei os ovos na frigideira, coloquei o café para passar, torrei o pão. Tudo isso enquanto senti os olhos de Dolores cravados em minhas costas, seu julgamento constante como uma sombra opressiva. Ricardo, meu marido, ainda estava no quarto, alheio ao nosso inferno matinal, ou talvez preferindo ignorá-lo. Dolores entrou na cozinha e se sentou à mesa, observando-me como um falcão. Não esqueça de colocar mais açúcar no meu café desta vez. Ontem estava horrível e amargo demais, ela disse, sua voz cheia de desprezo. Eu murmurei uma resposta afirmativa, mantendo minha cabeça baixa para esconder a expressão de desgosto que ameaçava aparecer. Enquanto eu colocava a mesa, pensei em todas as vezes que imaginei diferentes formas de me vingar, de acabar com o reinado de terror de Dolores. Mas o medo de represálias e a esperança de que as coisas melhorassem sempre me detinham. Porém, hoje havia algo diferente. A dor física do tapa, combinada com a humilhação de sua voz e presença, despertou algo em mim. Uma determinação silenciosa começou a tomar forma. Terminei de preparar o café da manhã e coloquei a bandeja na mesa. Aqui está, Dolores, disse eu, esforçando-me para manter a voz neutra. Ela pegou a xícara de café e deu um gole, franzindo a testa. Vamos ver se desta vez você conseguiu acertar, ela murmurou, sem nem olhar para mim. Enquanto ela comia, eu fiquei parada, observando-a em silêncio. Cada mordida dela, cada gole de café, era um lembrete de minha posição subordinada. Mas, ao mesmo tempo, alimentava minha nova determinação. Eu sabia que algo precisava mudar, e esse pensamento me deu uma centelha de esperança. A campainha tocou, interrompendo meus pensamentos. Fui até a porta e abri, revelando a vizinha, Dona Marta, com um sorriso amigável. Bom dia, Alice. Vim trazer umas frutas frescas do meu jardim, disse ela, me entregando uma cesta cheia de laranjas e maçãs. Agradeci, sentindo um raro momento de gentileza em meio ao meu tumulto. Enquanto voltava para a cozinha com a cesta, percebi que mesmo pequenos atos de bondade podiam fazer uma grande diferença. E naquele instante, decidi que usaria todas as forças que ainda restavam em mim para mudar minha situação. O tapa daquela manhã não seria apenas mais um ato de violência, seria o catalisador para minha transformação. Com esse pensamento em mente, comecei a traçar mentalmente os primeiros passos do meu plano. Eu não sabia exatamente como faria, mas sabia que não podia continuar vivendo assim. A partir de hoje, começaria a luta pela minha liberdade e dignidade. E Dolores, a mulher que sempre me subestimou, não fazia ideia do que estava por vir. O sol mal havia surgido no horizonte quando Alice, ainda sentindo a ardência no rosto do tapa matinal, se dirigiu lentamente para a cozinha.
Cada passo era uma lembrança amarga do poder que Dolores exercia sobre ela. A luz suave da manhã filtrava-se pela janela, lançando um brilho frio sobre a mobília desgastada, um reflexo cruel da sua própria vida. Ela suspirou, pegando o bule de café e o preenchendo com água, seu reflexo no aço inoxidável mostrando uma mulher cansada e abatida. Alice havia se casado com Ricardo 4 anos atrás, cheia de esperanças e sonhos de um futuro feliz. No entanto, a presença constante de Dolores, com sua personalidade dominadora e crítica, logo transformou esses sonhos em um pesadelo. Dolores, aposentada e com tempo de sobra, parecia encontrar um prazer sádico em microgerenciar cada aspecto da vida de Alice. Nada escapava à sua atenção, desde a limpeza da casa até a maneira como Alice organizava os armários da cozinha. Ricardo, por outro lado, parecia cego à realidade. Ele cresceu sob a sombra da mãe autoritária e nunca questionou suas maneiras. Para ele, a dinâmica familiar era normal, quase esperada. Ele acreditava que as críticas de Dolores eram tentativas de melhorar a vida doméstica e não via o impacto destrutivo que elas tinham sobre sua esposa. Alice, desesperada por manter a paz e o amor que um dia sentira, tentou várias vezes explicar a Ricardo como se sentia. Suas palavras, no entanto, sempre caíam em ouvidos surdos, sendo minimizadas como exagero ou sensibilidade excessiva. Enquanto o café esquentava no fogão, Alice se pegou refletindo sobre um incidente particularmente humilhante que ocorrera na semana passada. Dolores a havia chamado de incompetente na frente de uma visita, uma velha amiga de família. Alice, já cansada após um longo dia de trabalho no restaurante onde era chefe, sentiu suas bochechas queimarem de vergonha. A convidada riu desconfortavelmente, e Alice apenas conseguiu sorrir sem graça, engolindo a resposta que ardia em sua garganta. À noite, Ricardo nem ao menos perguntou sobre o ocorrido, simplesmente acreditava que a mãe estava ajudando Alice a se tornar mais eficiente. Naquele momento, ao assistir o café ferver, Alice tomou uma decisão. Não podia mais suportar ser a sombra submissa de Dolores, nem o apoio emocional ignorado de Ricardo. Sentiu uma chama de determinação acender dentro de si. Cada insulto, cada crítica, cada tapa seria vingado. Não com violência, mas com inteligência e paciência. Era hora de Alice mostrar quem realmente era, de encontrar a força que sabia estar adormecida dentro de si. Com um propósito renovado, Alice serviu o café e levou a bandeja para a sala de jantar. Dolores estava lá, esperando, seu olhar severo fixo em Alice. Espero que tenha feito direito desta vez, resmungou, pegando a xícara com dedos esqueléticos. Alice apenas sorriu para si mesma. Ela sabia que a batalha estava apenas começando, mas estava pronta. As críticas de Dolores continuariam por enquanto, mas a partir daquele momento, cada palavra dura seria um tijolo na construção da sua própria liberdade. E com essa convicção, Alice voltou à cozinha, sentindo-se pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente viva. Alice estava exausta, tanto física quanto emocionalmente. Cada dia na casa de sua sogra era um teste de resistência, mas agora, ela sentia algo diferente, um ímpeto renovado. Naquela manhã, enquanto passava a manteiga no pão de Dolores, uma ideia começou a tomar forma em sua mente, um plano que poderia mudar tudo. Com uma expressão de indiferença cuidadosamente treinada, ela entregou o café da manhã e começou a traçar seu caminho em direção à liberdade. Depois que Dolores se retirou para o jardim, Alice aproveitou o raro momento de solidão. Dirigiu-se ao quarto que dividia com Ricardo, sentindo o peso das decisões que estava prestes a tomar. Pegou um caderno escondido na gaveta de sua escrivaninha, um diário que havia mantido por anos, preenchido com relatos das humilhações diárias. Este diário não era apenas um escape, era uma arma, um registro meticuloso dos abusos de Dolores, e seria a peça central do seu plano. Alice sabia que precisava agir com cautela. Dolores tinha olhos e ouvidos por toda parte. Começou a fazer pesquisas discretas sobre leis de abuso emocional e procurou na internet por advogados especializados em casos familiares. Utilizava o horário do almoço no trabalho para fazer ligações e consultas, sempre atenta para que Dolores não suspeitasse de nada. Durante as noites, depois que todos tinham ido dormir, Alice vasculhava a casa em busca de mais evidências. Encontrou cartas antigas, bilhetes escritos por Dolores com ameaças veladas e insultos explícitos. Fotografava tudo com seu celular, criando um dossiê detalhado. Cada item encontrado era uma vitória silenciosa, um passo a mais em direção à sua liberdade. O próximo passo era mais complicado, ganhar a confiança de Ricardo. Alice sabia que, para que seu plano funcionasse,
precisaria do apoio do marido. Começou a plantar sementes de dúvida na mente dele, comentando de forma sutil sobre o comportamento de Dolores, sempre que possível sem parecer acusadora. Sabia que tinha que ser paciente, que a mudança não viria de uma hora para outra. Certo dia, durante um jantar particularmente tenso, Alice viu uma oportunidade. Ricardo mencionou algo sobre o comportamento estranho de sua mãe, uma pequena abertura que Alice aproveitou. "Você já parou para pensar por que sua mãe age assim?" perguntou ela, com a voz suave. Ricardo olhou para ela, confuso. "Ela sempre foi assim, não é?" Alice balançou a cabeça lentamente. "Não, Ricardo. Ninguém nasce amargo. Há algo por trás disso, e precisamos entender o que está acontecendo para ajudá-la e, talvez, nos ajudar também." A resposta de Ricardo foi hesitante, mas não negativa. Ele parecia pensar, refletir sobre as palavras de Alice. Era um pequeno progresso, mas significativo. Alice sabia que precisava de mais do que apenas a suspeita dele, precisava de ações concretas. Nos dias que se seguiram, Alice começou a procurar aliados entre os poucos amigos e conhecidos que tinha na cidade. Falou com colegas de trabalho, mencionando discretamente sua situação. Uma de suas amigas, Paula, uma advogada especializada em direitos das mulheres, mostrou-se particularmente interessada. "Você não precisa fazer isso sozinha", disse Paula, depois de ouvir a história de Alice. "Vamos trabalhar juntas para montar um caso sólido." Com o apoio de Paula, Alice sentiu-se mais forte. Elas começaram a elaborar um plano detalhado, discutindo estratégias legais e formas de proteger Alice durante o processo. Paula ajudou a entender seus direitos, a preparar documentos e a criar um plano de contingência caso as coisas ficassem complicadas. Alice sabia que o caminho à frente seria árduo e cheio de desafios. Havia muitas variáveis fora de seu controle, muitas maneiras pelas quais Dolores poderia retaliar. Mas pela primeira vez em muito tempo, Alice sentia esperança. Sabia que a estrada seria longa, mas também sabia que, com cada passo, estava mais próxima de reconquistar sua dignidade e liberdade. E com isso em mente, Alice fechou o caderno, guardou suas evidências com cuidado e se preparou para a batalha que estava por vir. Alice sabia que, para executar seu plano, precisaria ser meticulosa e discreta. Cada movimento deveria ser calculado, cada ação encoberta por uma aparência de normalidade. Ela começou a jornada em segredo, estudando cuidadosamente os hábitos de Dolores, observando os momentos em que ela estava mais vulnerável ou distraída. Durante as manhãs, enquanto preparava o café, Alice começava a esboçar mentalmente seus planos, aproveitando os minutos em que Dolores estava fora da cozinha. Ela anotava tudo o que precisava em um pequeno caderno escondido na gaveta mais alta do armário, longe do alcance inquisitivo de sua sogra. Cada item era um passo para sua libertação. Alice começou a frequentar uma biblioteca local sob o pretexto de buscar novas receitas. Na verdade, ela estava pesquisando direitos legais e maneiras de proteger-se contra possíveis retaliações de Dolores. Em suas leituras, descobriu histórias de outras mulheres que, como ela, haviam encontrado maneiras de escapar de relacionamentos abusivos. Essas histórias alimentaram sua determinação, tornando-a ainda mais resoluta. Nos intervalos do trabalho, Alice conversava com colegas, algumas das quais tinham passado por situações semelhantes. Em sussurros, elas trocavam conselhos sobre advogados e recursos comunitários. Uma dessas colegas, Clara, recomendou uma advogada especialista em casos de abuso doméstico. Clara e Alice se tornaram aliadas silenciosas, unidas por suas experiências compartilhadas e pelo desejo de justiça. Ricardo, por sua vez, começava a perceber mudanças em Alice. Ele notava seu olhar mais decidido, seus movimentos mais firmes. Em várias noites, ele tentou abordá-la, preocupado com sua crescente distância. "Você está bem, amor?", perguntava ele, a voz carregada de preocupação. Alice sorria, um sorriso calculado que não revelava nada. "Estou apenas cansada, Ricardo. Muito trabalho na cozinha." As interações com Dolores continuavam tensas. Alice se submetia às ordens com aparente docilidade, mas cada palavra rude, cada insulto, eram absorvidos como combustível para sua determinação. À noite, depois que todos iam dormir, ela escrevia em seu caderno, planejando cada detalhe com precisão cirúrgica. Ela começou a reunir documentos importantes, evidências dos abusos de Dolores, armazenando tudo em um cofre secreto que comprou e escondeu no fundo de um armário. Um dos momentos mais significativos foi quando Alice começou a gravar secretamente os abusos de Dolores.
Com um pequeno gravador escondido no avental, ela capturava cada palavra cruel, cada ordem humilhante. Essas gravações seriam sua arma mais poderosa, uma prova incontestável do tormento que suportava. A rede de apoio de Alice se expandiu. Além de Clara, ela encontrou uma aliada inesperada em Marta, a vizinha do lado. Marta, uma mulher de meia-idade que sempre parecia ter um conselho sábio, tornou-se um pilar de apoio emocional. Você não está sozinha, Alice, dizia Marta. Existem maneiras de lutar sem violência, maneiras de expor a verdade. Cada dia que passava, a tensão na casa aumentava, mas Alice permanecia calma, sua máscara de submissão intacta. Dolores, alheia ao que se passava, continuava com seus abusos, acreditando que sua nora estava completamente sob seu controle. Ricardo, dividido entre a lealdade à mãe e o amor pela esposa, sentia-se cada vez mais perdido. O plano de Alice estava quase completo. Ela sabia que o confronto final estava próximo e que, para ser bem-sucedida, precisaria de toda a coragem e inteligência que possuía. À medida que os dias se transformavam em semanas, a determinação de Alice solidificava-se, e seu plano ganhava forma, pronto para ser executado com a precisão de um chefe de cozinha em sua receita mais complexa. Na véspera do confronto, Alice olhou para si mesma no espelho. Ela não via mais a mulher submissa que um dia fora, mas uma guerreira preparada para libertar-se das correntes do abuso. Com um último olhar determinado, ela fechou o caderno, escondendo novamente, e foi dormir, sabendo que o amanhecer traria a primeira etapa de sua tão esperada vingança. A casa estava silenciosa naquela noite, exceto pelo som ocasional dos passos pesados de Dolores no andar de cima. Alice estava na cozinha, suas mãos movendo-se automaticamente enquanto preparava o jantar, mas sua mente estava longe. Cada movimento, cada respiração era um prelúdio para o que estava por vir. Ela sabia que a calmaria antes da tempestade era enganosa, mas era uma ilusão que ela precisava manter, pelo menos por mais algumas horas. A tarde havia sido longa e tensa. Dolores passara o dia resmungando sobre tudo e todos, como era seu costume, mas havia algo de diferente naquela noite. Alice podia sentir a opressão no ar, uma eletricidade que fazia seus pelos se arrepiarem. Ela sentia o peso da expectativa, um nervosismo quase tangível que aumentava a cada minuto. Ricardo, por sua vez, parecia mais distraído do que o habitual, seus olhos frequentemente se desviando para Alice com uma expressão de dúvida e curiosidade. Alice respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia furiosamente em seu peito. A decisão estava tomada, e não havia volta. Mas a incerteza do que estava por vir era esmagadora. Ela havia passado semanas planejando cada detalhe, coletando evidências e preparando o terreno, mas nada poderia realmente prepará-la para o confronto iminente. Tudo vai dar certo, ela repetia para si mesma como um mantra, mesmo quando a dúvida ameaçava sufocá-la. Enquanto cortava os vegetais, Alice ouviu passos descendo as escadas. Dolores entrou na cozinha, seus olhos avaliando criticamente o trabalho de Alice. Você está mais lenta do que o normal hoje, comentou com desdém, sua voz cortante como uma lâmina. Alice manteve a calma, seus dedos apertando o cabo da faca um pouco mais forte. Desculpe, Dolores, já estou terminando, respondeu, esforçando-se para manter a voz neutra. Dolores respirou fundo com uma revirada de olhos e saiu da cozinha, murmurando algo ininteligível. Alice observou a figura da sogra desaparecer pela porta, sua respiração finalmente escapando em um suspiro trêmulo. Aquele era o último jantar que prepararia sob o jugo de Dolores, e ela se agarrou a esse pensamento com todas as suas forças. Ao cair da noite, a tensão dentro da casa estava quase insuportável. Ricardo entrou na cozinha, suas sobrancelhas franzidas em preocupação. Alice, você está bem? Perguntou, sua voz carregada de preocupação genuína. Alice forçou um sorriso, seus olhos encontrando os dele. Estou, Ricardo. Só um pouco cansada, acho. Ele parecia prestes a dizer algo mais, mas se conteve, optando por apenas assentir antes de sair da cozinha. A preocupação em seu rosto não passou despercebida por Alice, e ela sentiu uma pontada de culpa. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Finalmente, com o jantar pronto, Alice chamou todos para a mesa. Dolores sentou-se com sua habitual expressão de superioridade, e Ricardo, ainda parecendo distraído, se juntou a elas. Alice serviu a comida em silêncio, suas mãos surpreendentemente firmes apesar da tempestade interior que sentia. A refeição começou de forma silenciosa, com apenas o som dos talheres ecoando pelo ambiente. Alice observava cada movimento,
cada expressão, esperando o momento certo. Quando finalmente sentiu que a tensão estava no ponto máximo, ela pousou o garfo e olhou diretamente para Dolores. Dolores, eu tenho algo para te dizer, começou Alice, sua voz firme e clara. A sogra levantou o olhar, surpresa e irritada por ser interrompida. Ricardo também ergueu os olhos do prato, a curiosidade finalmente superando a distração. Alice se levantou lentamente, suas mãos levemente trêmulas, mas seus olhos fixos nos de Dolores. Há muito tempo eu venho aguentando seus abusos e humilhações, mas isso acaba hoje. Alice se levantou com uma expressão que misturava determinação e serenidade. Com um gesto calculado, retirou uma pasta debaixo do aparador na sala de jantar e a colocou sobre a mesa. O som da pasta deslizando pelo tampo de madeira parecia retumbar na sala silenciosa. Dolores ergueu uma sobrancelha, um olhar de curiosidade e um tanto de ceticismo tomando conta de seu rosto. Dolores, começou Alice, sua voz firme e controlada, há algo que eu gostaria de mostrar para você. Ricardo olhou para Alice, confuso e surpreso. Dolores, por outro lado, olhava para a pasta com um olhar calculista, como se tentasse antecipar o que estava por vir. Alice, com mãos que tremiam levemente, abriu a pasta e retirou uma série de documentos, fotos e gravações. Estes são registros das suas conversas e ações ao longo dos últimos meses, Alice continuou, os olhos fixos nos de Dolores. Eu tenho documentado o abuso e o tratamento desrespeitoso que você tem me imposto. Dolores olhou para as provas expostas com um misto de choque e raiva. Ela começou a folhear os documentos, suas mãos tremendo não de medo, mas de fúria. As fotos mostravam Dolores gritando e humilhando Alice, capturadas discretamente por uma câmera que ela havia instalado na casa. As gravações eram de conversas privadas entre Dolores e Ricardo, onde ela criticava e desdenhava de Alice, revelando sua verdadeira natureza. Você acha que pode me derrubar com isso? Dolores rosnou, seus olhos faiscando de raiva. Você sempre foi uma intrusa, e agora tem a audácia de me enfrentar com suas pequenas provas. Alice manteve-se calma, embora seu coração batesse com força. Não é apenas sobre provas, Dolores. É sobre o respeito que você nunca me deu e a maneira como você tentou me controlar. Ricardo, você vê o que está acontecendo aqui? Estes são os verdadeiros rostos que ela esconde. Ricardo olhava as provas, seu semblante mudando de surpresa para confusão e, finalmente, para uma consciência crescente de que a verdade estava sendo revelada. A tensão entre ele e Dolores se tornava palpável, cada palavra de Alice aprofundando a ruptura. Você está mentindo, Alice. Dolores insistiu, tentando manter a aparência de controle. Você sempre foi exagerada, sempre quis chamar a atenção para si mesma. Não, Dolores, respondeu Alice, com uma firmeza que desarmou o ataque. O que você vê aqui é a verdade nua e crua. E agora, não há mais volta. O silêncio na sala era denso, preenchido apenas pelos ecos dos argumentos e da verdade nua que pairavam no ar. Dolores tentava reunir forças, mas sua postura estava quebrada, a fachada de controle desmoronando diante da evidência implacável. Ricardo, tomado por uma mistura de culpa e alívio, finalmente se levantou e se dirigiu a Dolores. Eu não posso ignorar o que estou vendo, Ricardo disse, a voz carregada de dor e desapontamento. Precisamos enfrentar isso, precisamos resolver isso agora. Dolores, furiosa e desamparada, tentou protestar, mas suas palavras eram abafadas pela gravidade da situação. Alice, com um olhar resoluto, sabia que o momento decisivo havia chegado. A verdade estava exposta, e a casa estava prestes a entrar em um novo ciclo de verdade e reconciliação. A casa estava silenciosa, o tipo de silêncio que precede uma tempestade. O jantar havia terminado e Dolores estava repousando em sua poltrona favorita, satisfeita com seu domínio sobre a casa. Alice, por outro lado, estava nervosa, o coração batendo descompassado, mas sua mente estava clara e focada. O plano estava prestes a se concretizar. Alice respirou fundo antes de entrar na sala de jantar, onde Dolores e Ricardo ainda estavam conversando. A sala estava iluminada apenas pela luz suave do abajur, criando um ambiente que parecia tranquilo, mas para Alice, era uma arena de batalha. O brilho dos lustres parecia refletir a tensão acumulada, cada sombra uma lembrança das injustiças sofridas. Ela se aproximou, segurando uma pasta de documentos sob o braço. Seus olhos se encontraram com os de Ricardo, e ela notou a expressão de confusão em seu rosto. Dolores, deitada com um olhar de superioridade, não notou imediatamente a mudança no clima.
Alice hesitou por um momento antes de finalmente abrir a pasta e retirar os papéis. A atmosfera parecia espessa, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Dolores, Ricardo, começou Alice, sua voz firme e imperturbável. Eu tenho algo para mostrar a vocês. Dolores ergueu uma sobrancelha, desinteressada, enquanto Ricardo olhava para Alice com uma mistura de curiosidade e apreensão. Alice começou a distribuir os documentos na mesa, cada um deles cuidadosamente selecionado para expor os abusos e manipulações de Dolores. As provas eram irrefutáveis: e-mails, gravações e até mesmo testemunhos de amigos e vizinhos que haviam presenciado o comportamento abusivo de Dolores. A reação de Dolores foi imediata. Seu rosto palideceu, e ela se levantou abruptamente da poltrona, seus olhos passando de surpresa a raiva. O que é isso, Alice? Sua voz tremia, mas era um tremor de raiva, não de medo. Você está inventando coisas. Alice manteve a calma, sentindo uma onda de satisfação interior. Não estou inventando nada. Estes são documentos que provam o quanto você tem sido cruel e abusiva comigo e com Ricardo. Todos esses anos de manipulação e controle foram registrados e testemunhados. Ricardo, que até então havia assistido em silêncio, começou a folhear os documentos. Seus olhos passaram de um papel para outro, a incredulidade transformando-se em choque à medida que ele compreendia a extensão da verdade. Mãe, é verdade? Ele perguntou, sua voz fraquejando enquanto lutava para aceitar a realidade que se desenrolava diante dele. Dolores tentou manter sua postura de autoridade, mas sua fachada estava começando a desmoronar. Esses documentos não significam nada. São invenções, mentiras para me desacreditar. Seus gritos eram uma tentativa desesperada de manter o controle, mas o desespero estava evidente em seu tom. Alice se aproximou de Dolores, seus olhos fixos nos da sogra. Não são mentiras, Dolores. Você sabe disso. Eu passei por tudo isso e agora é a hora de você enfrentar as consequências de suas ações. Ricardo parecia estar lutando internamente, o rosto contorcido pela confusão e tristeza. Ele se virou para Dolores, a expressão de apoio que costumava ter desaparecendo rapidamente. Mãe, isso é inacreditável. Como você pôde fazer isso com Alice e a mim? Dolores não respondeu, apenas olhou para Ricardo com um olhar de desespero e súplica. O controle que ela sempre teve sobre a situação estava se dissipando rapidamente. Alice observou a transformação na expressão de Ricardo, a mudança de apoio cega para a compreensão dolorosa. Era um momento de virada, onde o equilíbrio de poder estava claramente mudando a seu favor. Ricardo se levantou, sua expressão agora marcada pela resolução. Alice, eu não sei como isso aconteceu, mas estou com você. Eu não posso apoiar a minha mãe nesta situação. Ela ultrapassou todos os limites. O reconhecimento de Ricardo foi o golpe final que Dolores não esperava. Seu mundo estava desmoronando, a raiva sendo substituída por uma sensação fria de derrota. Ela tentou uma última vez recuperar o controle, mas as palavras dela eram vazias, sem o impacto que antes tinham. Alice observou enquanto Dolores saía da sala, a cabeça baixa, seus passos vacilantes. A vitória de Alice estava apenas começando a se consolidar, e embora a batalha não tivesse terminado, a dinâmica familiar havia mudado para sempre. A tensão na casa havia se transformado em um espaço de esperança e possibilidade, e Alice sentiu um alívio profundo enquanto o controle de Dolores se dissolvia lentamente. Enquanto os ecos das palavras de Dolores se afastavam, Alice e Ricardo ficaram em silêncio, cada um processando o que acabara de acontecer. Era um novo começo, um momento em que a verdade havia finalmente prevalecido e onde o caminho para a justiça e o respeito havia sido pavimentado. Dolores tentou reagir, sua voz tremendo agora de raiva e vergonha. Você está me traindo? Depois de tudo o que eu fiz por você. Alice olhou para Dolores, sentindo uma onda de compaixão misturada com uma necessidade inabalável de justiça. Dolores, você teve o poder por tanto tempo. Agora, você deve enfrentar as consequências. A cena estava carregada de uma tensão insuportável. Dolores, com o rosto vermelho e os olhos cheios de lágrimas, estava em um estado de desespero. Ela tentou recuperar a compostura, mas a verdade a estava consumindo, e a indignação dela só fazia a situação parecer mais dramática. Ricardo finalmente tomou uma decisão. Você precisa sair, mãe. Alice e eu precisamos resolver isso sem mais interferências. Dolores olhou para Ricardo com uma expressão de traição e choque. Ela se levantou lentamente, seus passos ecoando como um sinal de derrota.
Muito bem, ela disse, sua voz quebrando. Vou sair. Mas você não verá o fim disso. Alice observou Dolores sair da casa, o coração ainda acelerado, mas aliviado. A tensão que havia preenchido o ambiente agora começava a se dissipar. Ricardo, ainda chocado, ficou ao lado de Alice, sua presença agora um sinal de apoio incondicional. O momento estava carregado de uma nova esperança. A casa, que antes era um campo de batalha emocional, agora parecia ter uma oportunidade de reconstrução e cura. Alice sabia que havia vencido uma batalha importante, mas também entendia que o caminho para a verdadeira reconciliação ainda estava pela frente. A casa, agora silenciosa após a tempestade emocional, respirava uma nova atmosfera. A luz da manhã filtrava-se suavemente pelas cortinas, lançando um brilho sereno sobre as paredes que haviam testemunhado tanto sofrimento. Alice estava na cozinha, o coração ainda acelerado pela recente confrontação, mas o rosto suavizado por um sorriso de alívio e libertação. Ela preparava o café da manhã, uma tarefa simples e cotidiana, mas agora imbuída de um novo significado. Cada movimento era uma afirmação de sua nova liberdade e um símbolo da conquista de sua dignidade. Ricardo, ainda processando o tumulto da noite anterior, entrou na cozinha com um olhar pensativo. A expressão de seu rosto mostrava uma mistura de arrependimento e esperança. Ele observou Alice com uma nova perspectiva, uma consciência aguda do quanto ela havia suportado e da força necessária para enfrentar sua mãe. Havia um pesar silencioso em seus olhos, mas também um brilho de gratidão e admiração. Ele sabia que nada poderia reparar completamente os danos causados, mas estava determinado a começar um novo capítulo, onde o respeito e o amor fossem as fundações. Bom dia, disse ele, tentando manter um tom leve enquanto se aproximava de Alice. Havia um esforço visível para manter a normalidade, mas a tensão subjacente era palpável. Alice virou-se para ele, os olhos ainda brilhando com a emoção da noite anterior. Ela ofereceu um sorriso suave, um gesto que revelava mais do que palavras poderiam expressar. A paz estava começando a se estabelecer em seu coração, e embora houvesse cicatrizes a serem curadas, havia também uma nova esperança de reconstrução. Bom dia, respondeu ela, com uma voz firme e serena. Como você está se sentindo? Ricardo hesitou, procurando as palavras certas. Ele sabia que o que dissera e fizera durante a noite não poderia ser desfeito, mas estava disposto a tentar reparar o que podia. Ele se aproximou, tomando a mão de Alice em um gesto de reconciliação. Alice, eu sinto muito. Por tudo. Pela forma como deixei a situação chegar a esse ponto e pela maneira como tratei você. A noite passada me mostrou o quanto eu falhei em protegê-la e apoiar você. Alice apertou a mão dele suavemente, um gesto que transmitia compreensão e disposição para avançar. As palavras de Ricardo, embora tardias, eram um começo. O processo de cura não seria imediato, mas era um passo na direção certa. Eu aprecio isso, Ricardo. Ela disse, olhando nos olhos dele com sinceridade. Mas o que aconteceu não foi apenas sobre mim. Foi sobre o que fizemos e permitimos como família. Precisamos trabalhar nisso juntos, com honestidade e respeito. A conversa foi interrompida por um som familiar, o timbre de um telefone tocando. Era o advogado, que tinha solicitado um encontro para discutir as implicações legais do que ocorrera e as medidas a serem tomadas para garantir que Dolores fosse removida de forma adequada. Ricardo e Alice se prepararam para a reunião, cientes de que o caminho adiante ainda estava repleto de desafios. No escritório, o advogado explicou os passos legais necessários para assegurar a nova ordem e o arranjo da propriedade. Dolores havia sido removida da casa, mas os documentos e formalidades precisavam ser ajustados para refletir a mudança de status. Alice e Ricardo ouviram atentamente, compreendendo que, além de curar as feridas emocionais, havia questões práticas a serem resolvidas. Após a reunião, Alice e Ricardo voltaram para casa. A atmosfera estava mais leve, quase respirável, e ambos estavam decididos a construir um futuro baseado em novos princípios de respeito e igualdade. Conversas abertas sobre as dificuldades passadas, além de planos para a construção de uma nova dinâmica familiar, tornaram-se parte de suas discussões diárias. Alice começou a se sentir cada vez mais confiante em sua nova posição. Ela encontrou uma paz interior que estava muito perdida e começou a reavaliar suas próprias aspirações e desejos. Com o apoio de Ricardo e a liberdade recém-adquirida, ela iniciou projetos que sempre quis explorar, mas que haviam sido suprimidos pela constante opressão. O dia terminou com um jantar tranquilo. Alice e Ricardo, agora em sintonia,
Prepararam a refeição juntos, uma experiência simples que trouxe uma nova sensação de normalidade e cooperação. O jantar foi uma celebração silenciosa de sua nova vida, um testemunho de sua resiliência e uma promessa de um futuro mais equilibrado e harmonioso. Enquanto a noite caía e a casa mergulhava em uma tranquilidade que havia sido rara, Alice se deitou com um sentimento de satisfação. Havia um novo começo em vista, um que seria moldado por suas ações e decisões. Ela sabia que o caminho seria longo e que o passado não poderia ser apagado, mas estava determinada a criar um futuro onde a justiça e o respeito fossem as pedras angulares de sua vida. Alice e Ricardo se encontraram no pequeno jardim da casa, onde o aroma das flores de primavera começava a preencher o ar com uma sensação de renovação. O sol da manhã filtrava-se através das folhas verdes, iluminando o ambiente com uma luz suave e promissora. Era um cenário que parecia distante das tempestades emocionais que haviam assolado a casa nas últimas semanas. Alice observava as cores vibrantes dos canteiros de flores que ela mesma havia plantado após a saída de Dolores. Cada flor era um símbolo de sua vitória, um lembrete de que a beleza poderia surgir até mesmo nos lugares mais inesperados. Ela sorriu ao ver a rosa que começava a desabrochar, seu botão vermelho se abrindo lentamente para revelar uma coroa de pétalas delicadas. Ricardo, que estava ao seu lado, notava a serenidade renovada em seu rosto. "Você se lembra de quando você plantou essas flores?" Ricardo perguntou, a voz carregada de uma mistura de ternura e curiosidade. "Sim", Alice respondeu, olhando para as flores com um brilho nos olhos. "Foi logo depois da última grande discussão com sua mãe. Eu pensei que a casa precisava de algo novo, algo que nos lembrasse de que era possível recomeçar." Ricardo tomou a mão de Alice, apertando-a gentilmente. "Eu realmente não sabia o quanto você estava sofrendo até que tudo veio à tona. Sinto muito por não ter percebido antes." Alice apertou a mão dele de volta. "Não se culpe, Ricardo. A situação foi difícil para todos nós, mas eu também preciso reconhecer que nossa relação precisava de uma mudança. Nós dois precisávamos mudar." Os dois se sentaram em um banco de jardim recém-colocado, que agora era seu refúgio do estresse cotidiano. O silêncio confortável entre eles foi interrompido apenas pelo suave canto dos pássaros e pelo farfalhar das folhas. "Eu comecei a trabalhar em novos projetos", Alice começou a dizer, a voz cheia de entusiasmo. "Agora que as coisas acalmaram, estou pensando em abrir meu próprio restaurante. Um lugar onde eu possa cozinhar com paixão, sem o peso das críticas constantes." Ricardo olhou para ela com admiração. "Isso é maravilhoso, Alice. Eu sempre soube que você tinha um talento especial. E eu quero estar ao seu lado, apoiando cada passo dessa nova jornada." Alice se virou para ele, o coração batendo acelerado. "Obrigada, Ricardo. Eu não teria conseguido sem você. Seu apoio foi crucial para que eu encontrasse minha força." O sorriso de Ricardo se ampliou, e ele inclinou-se para dar um beijo suave na testa de Alice. "Nós passamos por muita coisa, mas o que importa é que estamos aqui agora construindo algo novo." O casal passou o restante da manhã planejando o futuro, discutindo detalhes sobre o restaurante e as mudanças que desejavam trazer para suas vidas. Alice estava animada com as novas oportunidades, e Ricardo estava comprometido em fazer o possível para garantir que seus sonhos se tornassem realidade. À medida que a tarde se aproximava, a casa parecia respirar um ar de renovação. As memórias de Dolores, uma presença que havia causado tanta dor, estavam começando a desaparecer, substituídas pela promessa de um futuro mais brilhante. Alice olhou para a casa com um novo sentido de paz. O lar agora refletia a nova fase de sua vida, um espaço de amor e respeito, onde ela poderia crescer e prosperar. Com o sol se pondo no horizonte, lançando um brilho dourado sobre a casa e o jardim, Alice e Ricardo sentaram-se na varanda, observando a noite chegar. Havia uma sensação de completude no ar, uma certeza de que haviam superado as tempestades e estavam prontos para abraçar um futuro cheio de novas possibilidades. Alice virou-se para Ricardo, seus olhos brilhando com esperança e gratidão. "Estamos apenas começando, não é?" Ricardo sorriu, envolvendo-a em um abraço carinhoso. "Sim, estamos. E eu mal posso esperar para ver o que vem a seguir." Enquanto a noite avançava, a tranquilidade e a alegria preenchiam o espaço, e o novo capítulo da vida de Alice e Ricardo começava a se desenrolar, prometendo um futuro onde o amor e a felicidade poderiam finalmente florescer. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal,
e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!